Hoje estamos aqui, mais um fórum sindical, que era substituindo a minha querida Maria Fro, que está voltando já de férias. Esse aqui, no combinado, é o último dia que eu venho substituí-la. Já estou com saudade de vocês aqui de toda quinta-feira, mas vamos hoje aqui fazer um balanço, né, das eleições, né, e vamos fazer um balanço dos números, e para isso nós trouxemos algumas pessoas bem bacanas. Hoje aqui no backstage, bonito esse backstage, vai estar aqui o Gui dando esse suporte. Eu queria convidar aqui o José Maria para vir bater um papo com a gente. Boa tarde, Anderson. Você me ouve bem? Ou está um pouco baixo, mas eu consigo te ouvir. Consegue aumentar um pouquinho? Vou tentar aqui. Não tem muita intimidade com essa criança, não, mas vou tentar aqui. Vamos lá. Nós aprendemos a mexer em tecnologia no meio da pandemia, com mais efervescência, então é natural. A gente ainda tem uma linha de aprendizado, né, aí, com tecnologia em todos os sentidos. Eu vou tentar trocar o microfone aqui e já estou retornando, tá bom? Tudo bem. José Maria, que vem aqui dos petroleiros, que vai trocar o seu microfone. E agora tem aqui também o Coimbra, que convidá-lo para esse papo, Marcos Coimbra, que vem, ele é o homem dos números. Seja muito mega bem-vindo. Oi, Anderson, tudo bem? Prazer estar aqui com você outra vez. Prazer todo nosso. Quero agradecer aí a presença, uma pessoa que veio nos ajudar a mapear todo esse momento que estamos vivendo através dos números, para a gente ver se teve alguma oscilação, alguma diferença. Já começo meio que por aí, para a gente poder conversar, Marcos, que assim, você que tem os dados, você viu as diferenças? Eu queria começar um pouquinho por aí, do azul, da última semana, da semana anterior para essa semana. Você está vendo alguma oscilação ou você está imaginando que a coisa está seguindo um padrão? Olha, Anderson, por enquanto, as eleições ainda estão acontecendo muito intensamente numa faixa pequena da população, que é mais ligada em coisa política, mais discute mais, acompanha mais o noticiário, tem mais interesse. Isso é normal, no mundo inteiro é assim. A parte da população que está vivendo a coisa política é pequena, provavelmente não passa de 20%, talvez menos do que isso. E nas camadas populares, essa proporção é menor ainda, porque as pessoas levam uma vida muito difícil, tem que se ocupar com muitas coisas, e nas condições atuais mais ainda, e, portanto, a dedicação, acompanhar, o que acontece na política não é o cotidiano da maior parte do povo brasileiro. Então, tem isso. As oscilações, às vezes, acontecem mais na turma que está o tempo inteiro mexendo na internet, que está conversando com os amigos sem parar sobre esse assunto. A maioria das pessoas não é assim, elas estão cuidando da sua vida, seu trabalho, seus filhos, sua família. Não dá para ficar tão ligado assim em política. É claro que quando o tempo vai passando, vamos chegando mais perto da eleição, isso vai mudando, as pessoas começam a se interessar mais, acompanhar mais e ter mais informação. Então, se a gente olhar o que aconteceu no ano passado inteiro, depois que o Lula voltou a figurar nos cenários eleitorais, nas pesquisas, que foi em março do ano passado, de lá para cá, se você comparar as pesquisas feitas em março com as pesquisas feitas em dezembro, tinha mudado muito pouco. O Lula já entrou, assim, no mês seguinte já estava em primeiro lugar, destacado, muito longe do Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo uma fase de poucas oscilações reais. Às vezes depende da metodologia, depende da maneira como a pergunta é feita, parece que mudou, mas quando você tira uma média, junta várias pesquisas e vê o que elas mostram no conjunto, você vê que muito pouca coisa mudou. Eu tenho até uns dados aqui, e eu acho que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu só queria dizer que nós passamos
esse mês de janeiro, nós já estamos no dia 27, nós passamos esse mês de janeiro com muito pouca informação nova. Pesquisa melhor, não estou falando de qualidade, estou falando de capacidade técnica. As pesquisas mais adequadas ao Brasil, que são as pesquisas presenciais, nós só tivemos uma nesse mês de janeiro inteiro. É pouco para você dizer que você tem uma base para falar se mudou ou não mudou. E como a gente vai ver, essa pesquisa, a única pesquisa presencial, é rigorosamente igual às últimas feitas em dezembro. Então, agora, nós tivemos também algumas pesquisas dessas chamadas remotas, por telefone, por internet, por telefone com computador fazendo a entrevista, ou então com gente real, pessoas humanas entrevistando. Tem muitas coisas desse Ô Marcos, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando esse programa, fora o Sindical, que é uma parceria com os petroleiros norte-fluminenses. O Marcos Coimbra está diretor do Vox Populi, então ele é o homem dos números. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Marcos, é assim, já dá para identificar onde mais são as pessoas que têm mais interesse em querer votar no Lula, por exemplo, o Nordeste, o Sul, o Sudeste, regiões, assim, o perfil socioeconômico, você já começa a ter, tem como já começar a esboçar quem são essas pessoas que querem, que estão votando, tanto no Bolsonaro, no Ciro, já começa a se dá para entender esse perfil? As pesquisas são feitas para isso. Elas são feitas já com um recorte na amostra que reproduz a maneira como o conjunto da sociedade brasileira é estruturado. Então, nós temos um pouco mais de mulheres do que de homens no eleitorado. Na amostra vai ser assim. Nós temos 50% da população com baixa escolaridade. É assim que vai ser, devia ser assim na amostra. Isso vale para faixa etária, vale para ocupação e vale também para distribuição regional. Então, como nós, quase metade da população brasileira, do eleitorado brasileiro, reside em 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Juntos, esses 3 estados têm 45% do eleitorado brasileiro, quase a metade. O Nordeste tem 20 e tantos por cento. Então, na amostra vai ser assim. E cada pesquisa que você faz, você pode analisar o resultado para o conjunto e para essas segmentações que a amostra permite. Então, nós estamos acompanhando a evolução das preferências pelos candidatos desde março do ano passado, com a presença de Lula nas pesquisas, nós estamos acompanhando para todas as faixas. Então, nós podemos ver que desde quando Lula voltou, que ele tem uma grande liderança nas camadas populares, que tem renda mais baixa, tem escolaridade mais baixa, tem uma grande vantagem na região Nordeste. Hoje, nas pesquisas mais recentes, nas melhores, Lula lidera em todas as faixas, em todas as regiões do país. As pesquisas atuais não permitem dizer estado por estado, mas talvez tirando um ou dois, em que tem uma certa aproximação do Bolsonaro com ele, nos outros 25, o Lula está na frente em todos os estados. Então, ele está na frente em todas as faixas de renda, todas as faixas de escolaridade, esteve atrás do Bolsonaro na população evangélica, ainda no início do ano passado, mas hoje ele já está empatado em algumas pesquisas na frente do Bolsonaro, mesmo nesse segmento. Então, Lula hoje é um candidato que está com chance de ganhar a eleição no primeiro turno, porque ele está na frente em todos os lugares, em todas as faixas, de idade, jovem, gente com idade, vamos dizer assim, média, pessoas mais idosas. Ele está na frente de todos os lugares. Ele é realmente um candidato
da preferência, vamos dizer assim, do Brasil. Não é dos brasileiros do Sul, ou dos brasileiros ricos, ou dos brasileiros, sei lá, evangélicos. Ele não é de um segmento, ele é do conjunto. Estamos aqui também com o José Maria, ele também é do Petroleiros, é um trabalhador que está ali, que conhece bem o Lula no quesito sindicalismo, né? E o Lula tem uma facilidade, né, Zé, de falar para o trabalhador muito fácil, né? Eu acho que isso colabora também. Por exemplo, eu estava comentando aqui com o Miguel do Rosário que eu fui ver a entrevista do Moro em um podcast, né? E você vê que não conseguia fazer ligações, ele faz comentários aleatórios sobre temas importantíssimos para o país, querendo ser presidente da República. Já o Lula tem uma facilidade, você acredita que isso é o grande fator que faz com que essa votação, esses números não param de crescer em todas as pesquisas, né? A gente tem que lembrar aqui também, né, Marco, que a gente está falando não só do Vox Populi, até aquelas pesquisas de empresas, né, comerciais, que nunca imaginaria que Lula teria 1% de voto, né? Ele lidera todas as pesquisas. Você acredita que esse jeito de conseguir falar com o trabalhador é um grande diferencial nesse momento? José? O microfone está fechado. Então, deu uma caidinha aqui, Anderson, mas eu ouvi o que você falou e desejar boa noite aí boa noite, ao Marcos querido. Coimbra, um prazer estar participando dessa live com você. E assim, eu tenho andado muito, né, pelas ruas, obviamente com todos os cuidados que esse momento de pandemia eles nos impõem, e o sentimento é exatamente esse que as pesquisas retratam, né? É um sentimento de que a vida era muito melhor, né, nas épocas do governo do PT, e que o novo presidente deve ser o Lula. E eu estive, Marcos Coimbra, no domingo, na comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, e uma informação que me foi passada assim, me causou uma certa surpresa, que o interesse pelas eleições é maior entre os jovens do que entre as pessoas com mais idade. Que os jovens têm discutido mais a eleição nas redes sociais da comunidade, né, que a gente tem lá, com certeza, vários grupos, do que o pessoal de uma idade mais avançada. E me causa estranheza, assim, obviamente eu não sou um estudioso do assunto, entendido do assunto como Marcos Coimbra, porque esses jovens, eles não viveram os momentos bons do governo Lula, né, dos governos do PT, né? Então, por que esse grande interesse? Por que querem votar tanto no Lula? Né? E na outra ponta, a população mais antiga, né, em uma idade mais avançada, né, ela não está ainda discutindo a política, como você bem colocou, porque, como dizem, né, e você pode até confirmar isso aí, as eleições começam, de fato, depois do Carnaval. Aí que a coisa vai, de fato, esquentar, né? Com as coligações, com como é que as federações vão estar se comportando. Hoje em dia nós estamos como num jogo de futebol, ainda no aquecimento, né? E que esse aquecimento, e também muito bem colocado pelo Marcos Coimbra, quer dizer, as pesquisas não tiveram mudança nenhuma desde março para cá. Tem mudança nenhuma significativa, por mais que vários veículos de comunicação insistam em querer fazer como uma pesquisa hoje que saiu dando uma diferença de Lula para Bolsonaro de 5 pontos, né? Negócio assim absurdo, né? Então não tem mudança nenhuma. E aí, Anderson, eu volto um pouco aqui ao início, né, quando eu entrei na sala aqui, estava só ouvindo o debate que você e o Miguel estavam fazendo. Quer dizer, na minha concepção, o grande ator da eleição de 2018
foi o combate à corrupção, né? E que também, na minha visão, quer dizer, com tudo que aconteceu e com a degradação das questões econômicas da população, hoje o grande ator é a economia, e que vai mal, e muito mal. As pessoas, não vou aqui ficar pregando para convertido, porque nós aqui sabemos como que a vida da nossa população ela piorou. E eu queria fazer uma pergunta para o Marcos Coimbra, e voltando um pouco à eleição de 2018. Eu fui candidato, Marcos, a deputado federal aqui pelo Rio em 2018. E uma coisa me chamou muita atenção. Eu me lembro que a minha última caminhada foi numa comunidade aqui do Rio chamada Senador Camará. Comunidade muito carente, e que eu ouvi as pessoas gritando Witzel e Bolsonaro. E até então, assim, sem nenhum desprezo ao Witzel, eu nunca tinha ouvido falar do Witzel, né? Nunca tinha. Até a gente confunde ele com aquela cantora norte-americana, Whitney Houston, o pessoal sacaneia muito pouco aqui no Rio de Janeiro, né? E quando as urnas se abriram no domingo, ele foi o grande vencedor do primeiro turno, se eu não me engano, ou ficou em segundo lugar, e ganhou as eleições aqui no Rio. A pergunta que eu faço a você, Marcos, é a seguinte, porque apesar de toda a confiança que nós temos, e não entendo a confiança com soberba, né? Um novo fenômeno como esse pode acontecer, né? Isso vai requerer de nós, militantes do campo progressista, uma atenção maior, né, ao desenrolar da campanha eleitoral. Então, eu deixo aqui essa pergunta para o Marcos aí. Eu queria completar essa pergunta, Marcos, da seguinte forma, além de... E se esse fenômeno Lula, dessa forma, já houve outros momentos na história do país que, pode ser deputado, vereador, que aconteceu algo parecido com isso, dessa proporção, de uma pessoa que sai preso, vem para o convívio aqui fora, e ele literalmente dá uma volta, uma guinada, e tem esses números expressivos, né? Para quem está no campo à esquerda consegue entender, mas para quem não está, tá confuso demais de toda essa situação. Eu queria complementar. Olha, bom, todo mundo sabe que a eleição de 2018 foi uma eleição completamente diferente das outras, em todos os aspectos. Ela aconteceu 2 anos depois do impeachment da Dilma. O que veio depois do impeachment da Dilma foi aquele período muito confuso do senhor Michel Temer, que além de ser, com razão, questionado por toda a base do voto petista, do voto de esquerda brasileiro, por ele ter traído a companheira de chapa, a companheira de governo dele, e começou uma confusão que não parou mais de ele mesmo ser gravado conversando com o empresário, discutindo dinheiro. Um dos principais assessores dele, o apartamento dele em Salvador, com 50 milhões de reais em mala. Perdão da uma palavra, uma bandalheira sem parar. Então, isso de um lado. Do outro lado, a insistência da mídia conservadora brasileira, puxada pelo sistema Globo, de diariamente acusar Lula, o PT, Dilma, de ladrões, de sem vergonha, de salafrário, que roubava, que dava dinheiro para o filho que tinha uma Ferrari de ouro, um apartamento não sei aonde. Então, você estava, ao mesmo tempo, vivendo uma situação muito grave, tira a Dilma, põe o Temer, e o Temer e a turma dele se revelam um bando de
pessoas completamente inconfiáveis e incompetentes, e esse ataque sem trégua contra Lula e a esquerda. Então, foi uma eleição em que o povo estava completamente sem saber para que lado ir, porque as referências todas da política tinham ido para o ralo. O Aécio Neves, que tinha sido o candidato do PSDB, todo mundo se lembra, esse pego com a boca na botija, discutindo dinheiro com o empresário. Lula acusado o dia inteiro pela Globo. Dilma deposta do governo. Temer com a turma dele cheia de malas de dinheiro. O que o eleitor faz? Aposta no escuro. E em gente que vinha com o título fulano de tal, procurador, cicrano de tal, juiz, Beltrano, delegado, não sei quem, major, não sei quem, capitão. As pessoas esconderam seus próprios nomes nas profissões que, em tese, nas quais você podia esperar que houvesse gente mais séria, mais honesta. E, na verdade, não era. É tudo gente sem nenhuma formação política, sem conhecimento, sem nada, sem experiência, e que foi logo chegando no governo e começando a fazer bandalheira também. Então, mas isso você só ficou sabendo depois. Você só ficou sabendo a partir de 2019. Logo depois da eleição do Bolsonaro, em novembro, depois do segundo turno, o Datafolha, que é uma empresa tradicional de São Paulo, fez uma pesquisa e 73% da população brasileira achava que o Bolsonaro ia ser um bom presidente. Que quer dizer que todo mundo que votou nele, com razão, esperava que ele fosse bom, senão não teria votado. E metade do eleitorado que havia votado no Haddad também estava dizendo, não, eu torço para que dê certo. Isso foi em novembro. 3 meses depois, no final de janeiro, o Datafolha fez uma outra pesquisa, em vez de 70, já estava em 40. Assim, antes de tomar posse, o Bolsonaro já começou a decepcionar. A esperança que era grande lá atrás foi diminuindo. Hoje ele está com 20% de aprovação. Então, por quê? Porque é uma porcaria de um presidente. Não é por nada, assim, não é porque os outros criticam ele, porque ele é ruim, é porque ele é ruim mesmo. Então você teve aquele período em que a população achava que não tinha saída especialmente na política, vamos dizer assim, tradicional, e o Bolsonaro contou essa lorota para a população, dizendo, não, eu sou novo, eu sou diferente. É a mesma coisa do Witzel, é a mesma coisa do Romeu Zema, em Minas, é a mesma coisa do Dória, governador de São Paulo, e como esses, vários países afora. Então, essa ideia de assim, o novo, eu sou novo e o novo é que vai resolver. Mentira. E isso, é claro que, desde o primeiro momento, marcou essa turma toda que pegou essa carona no sentimento de frustração das pessoas e ganhou eleições em 18. Não vamos esquecer que o Lula só perdeu aquela eleição porque um general lá mandou um tweet para o Supremo Tribunal Federal dizendo assim, as Forças Armadas não querem que o Lula participe da eleição. E o Supremo disse, pois não, general, tá, não vai participar, não. E proibiram ele de falar, proibiram de dar entrevista, porque se ele tivesse preso e podendo falar, fazer a campanha do Haddad, o Haddad tinha ganhado aquela eleição. Então, aquela eleição foi altamente, vamos dizer assim, diferente na nossa história. Nós tínhamos tido uma outra diferente, mas por outras razões,
que foi a eleição do Fernando Henrique, aquela do Plano Real, porque esperaram faltar um mês para começar a campanha, pronto, sai o decreto que acabou a inflação, e as pessoas ficaram, assim, levaram o maior susto. E a maioria da população achou que era uma coisa genial que o Fernando Henrique e a turma dele tinham feito, que acabou a inflação, pum, como se fosse um passe de mágica. Então, aquela eleição foi especial por causa disso, porque o governo se movimentou para eleger o Fernando Henrique, o que é uma coisa completamente antidemocrática. O governo é governo, eleição é eleição. Mas vamos deixar isso de lado. A eleição de 2018 foi a mais, vamos dizer assim, questionável da nossa história. E os produtos dela, é isso que a gente está vendo. A pior geração de figuras públicas, homens e mulheres, que nós já tivemos na nossa história, que não é uma história muito longa de democracia, porque o Brasil é um país predominantemente marcado por autoritarismo, golpismo, governos excludentes, pouca participação. Essa que é a nossa história. Pois bem, nessa história, o destaque negativo é o que aconteceu de 2018 para cá. E nós só chegamos a 2018 porque é desse jeito que a nossa grande imprensa, a nossa elite política, a nossa elite econômica conduziu as coisas para, assim, depois de perder 4 vezes para o PT, disse, não, agora nós temos que dar um jeito. E o jeito foi esse, melar o jogo e abrir o caminho para essa geração aí de Bolsonaro, de Witzel, de Zema, de João Dória, assim por diante. Então, Eu queria fazer uma pergunta para vocês depois que você conclui, Marcos, que muita gente fala sobre isso, mas você concluindo, eu quero te fazer uma pergunta. Não, porque eu estava pensando na coisa que você tinha me perguntado. Você estava falando se já houve alguém tão favorito quanto o Lula. Isso, uma coisa assim, uma virada tão, um plot twist tão grande assim na história política. É assim, Lula é uma figura com uma história única. Ele tinha tudo para dar errado. Criança pobre, família humilde, região pobre do Brasil, mas foi indo, chegou aonde chegou. O que aconteceu com ele de 2018 para cá é também uma história de uma coisa que tinha tudo para dar errado. Imagina se o Bolsonaro fosse um cara bom, como o povo esperava que ele fosse, soubesse governar, fosse decente, fosse um cara compreensivo, não ficasse cuspindo no sentimento da população. Se tivesse acontecido isso, eu vou te dizer que eu arrisco imaginar que o Lula estava preso até hoje. Quer dizer, porque o Congresso, o Supremo ia ficar com medo, porque se você confia na maioria dos ministros do Supremo, para coisas como essa, é só olhar como que eles se comportaram nos últimos anos que você vai começar a questionar a sua própria expectativa. Então, Lula se reinventou mais uma vez. E é claro que ele tem hoje um favoritismo a essa distância da eleição que nunca houve na nossa história conhecido, porque é claro que lá atrás, quando as eleições eram no bico de pena e tal, você não pode falar em favoritismo, porque era resolvido pelas oligarquias. Mas depois que tivemos o início de uma vida democrática, que foi na eleição, depois da ditadura do Getúlio, na eleição de 46, de lá para cá, nunca houve um favorito como o Lula. E ele é favorito porque as pessoas gostam dele e acham ele um bom
político, um bom presidente, um sujeito que sabe governar, que não é um bestalhão igual esse Bolsonaro, que não sabe fazer nada. Nem trabalhar, ele trabalha. Essa semana inteira, ele não deu expediente, ninguém sabe o que ele ficou fazendo. Não ter feito nada, deve ter ido, sei lá, fazer churrasco lá no Palácio da Alvorada, porque não tem qualidade, competência para fazer nada. Às vezes é até bom que ele fica lá no Alvorada fazendo churrasco, assim, pelo menos ele não atrapalha. Mas agora, pelo que eu vi na imprensa hoje, foi o primeiro dia, em uma semana, que ele voltou para o trabalho. Já pensou que se fosse assim para as pessoas comuns, cada um resolve, não, eu vou ficar essa semana, não vou trabalhar, não. Mas é assim que o Bolsonaro funciona. Isso. Ótimo. Chegou aqui para o nosso papo também o Talmiro Borges, o rei do Barão. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo. Maria, tudo bem? Seja muito bom, Tamiro, boa noite. Boa noite, Maria. Tudo bem, mestre? Marcos, tudo bem? Bom, seu Miro, prazer em vê-lo. Prazerzão meu. Desculpa ter chegado atrasado, acho que o Anderson explicou, eu estava lá com o Clemente, ex-diretor do DIEESE, secretário-geral do DIEESE, secretário do DIEESE, lá no Fórum Social das Resistências, lá em Porto Alegre, num bate-papo sobre reforma trabalhista. Então, desculpa aí o atraso, mas estou aqui. Prometi para o Anderson, estou cumprindo. Um papo bom, reforma trabalhista, né? Rodrigo Maia, que aqui esteve, disse que ela ainda não dá para ser totalmente avaliada, Miro, e que precisa ainda de ajuste, mas ela tem coisas benéficas, né? Coisas muito boas ainda, a reforma trabalhista. Podia perguntar para os motoboys que estão fazendo nos aplicativos, porque agora tem uma nova modalidade, não é só moto, agora é bicicleta, né? Você pode, às vezes, você está vendo que está demorando para chegar um pedido seu, aí você vê o cara falando que chegou depois de 5 mil quilômetros pedalando, né? Daí você fica, você sabe, você dá um abraço nele, é porque está na pandemia. Você sabe se você conforta ele dando um abraço, pedindo desculpa por fazer ele andar 5 quilômetros, ou você vai explicar a reforma trabalhista para ele, né? Tem disso também. Mas vai ter que explicar, né? Vai ter que explicar. Ontem o Márcio Postman, que foi presidente do IPEA, depois dirigiu a Fundação Perseu Abramo e hoje preside o Instituto Lula, coordena o Instituto Lula. O Márcio utilizou uma expressão que eu achei excelente. Ele falou que é preciso agora discutir uma CLT digital, uma consolidação das leis do trabalho para o mundo digital, né? Para essa turma dos aplicativos, para os uberizados, né? Essa é uma questão central, porque essa turma... A mídia vende a ideia de que são empreendedores, eles não são microempreendedores, eles são microescravos, é diferente. Também foi uma expressão do Lula, são microescravos, né? Sem direito nenhum, né? Outro dia morreu um trabalhador, de aplicativo de entrega de comida, da Rappi. A primeira pergunta que o chefe dele fez foi se ele já tinha entregue a comida antes de ter morrido. É brincadeira um negócio desse? Um negócio macabro, né? Então, são trabalhadores super explorados, né, que vai ter que rediscutir isso. Isso que eu peguei essa falazinha final do Marcos, sempre um maior prazer ouvir o Marcos, nosso professor, isso que ele falava do favoritismo do Lula, é inédito, né? Um favoritismo na história das pesquisas, né? Nessa fase recente, pelo menos. E é isso, o Lula ele vai pautando as coisas. Ele começa esse negócio mesmo da reforma trabalhista, ele pautou. Teve lá uma discussão na Espanha entre o governo espanhol, as duas centrais sindicais espanholas, que o Zé Maria conhece bem, CCO e a UGT, e as entidades patronais para repactuar a questão da reforma trabalhista lá, que foi um desastre. Prometeram emprego e o que deram foi desemprego, precarização, 40 tipos de contrato de trabalho, uma tragédia total. Aí o governo espanhol, de centro-esquerda, mais as duas centrais, mais as entidades patronais, se sentaram para discutir a reforma, uma revisão da reforma trabalhista. E o Lula
num tweet, pautou esse assunto no Brasil. Ele falou todo apoio. Nunca se falou tanto de reforma trabalhista da Espanha. Pois ele pautou a discussão no Brasil. Essa é uma discussão fundamental, inclusive com essa abordagem que você faz, Anderson. Que é isso, nós temos hoje no Brasil 1/3 de trabalhador formal no mundo público e privado, 1/3 de desempregados e informais e 1/3 de precarizados. Esse é o mundo do trabalho no Brasil. Nesse precarizado, tem esse precarizado novo, que a pandemia acabou aguçando ainda mais, né? Com a uberização, com os aplicativos. Né? Nós vamos ter que discutir essa questão trabalhista, essa questão é seríssima, e ela não é uma questão que diz respeito só ao trabalhador, não. Ela diz respeito à economia, como um todo. Se você tiver mais gente incluída no mundo do trabalho, com salário, com direitos, a economia gira. Você tem mercado de consumo interno, consumo de massas. O acordo, Zé Maria conhece bem esse negócio, o acordo que foi feito das centrais sindicais com o presidente Lula da valorização do salário mínimo foi decisivo para a economia brasileira enfrentar a crise de 2008. Né? Foi fundamental para a tsunami ter virado uma marolinha, como brincou o presidente Lula. Foi aquele acordo das centrais sindicais com o presidente Lula de valorização do salário mínimo, né? Porque mexeu com o mercado interno de consumo. Mas eu entrei chutando balde, desculpa aí. Não, mas isso é de suma importância, que é um programa sindical de trabalhadores. Porque, Miro, uma coisa que a gente falamos muito da uberização, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, como que se fala de acidente de trabalho para todo mundo que está trabalhando hoje em home office. Se você tiver tendinite, LER, a NR17, tudo isso tem que ser discutido. Por exemplo, tem gente, a gente está falando de experiências próximas, estou trazendo experiência próxima, de pessoas que precisavam de uma cadeira melhor para trabalhar, e a empresa falou, não, você se vira. Mas não posso pelo menos pegar a minha, que está lá parada com pó? Não, do escritório você não pode tirar. Então, toda essa relação de trabalho tem que ser rediscutida. O Lula vai ter pouco trabalho a ser eleito. Vai ser pouco trabalho. E tudo isso, no final, Marcos, acaba que esse cara que está sendo precarizado de todas as formas, ele vê no Lula essa esperança. Eu peguei um Uber, o cara mostrou, gastei 200 e pouco de gasolina, 90 foi para pagar de imposto. Isso é um reflexo de você olhar a pesquisa e ver o porquê que ele está sendo primeiro em todos os índices, de todas as pesquisas, até de pesquisas de empresas que você nem imaginaria. Isso acaba sendo um fator também, né, Marcos? Não, certamente, Anderson. O Lula encontrou o sistema político brasileiro em colapso. Nós temos um sistema presidencialista e que tende para o centro. Né? O presidencialismo brasileiro, é claro que já foi mais forte, especialmente nas épocas autoritárias, mas sempre foi um presidencialismo com papel relevante do presidente da República em todas as épocas. E da redemocratização para cá, para o bem ou para o mal, os presidentes foram figuras centrais no sistema político. Fernando Henrique foi, Lula não se fala. E aí vem Bolsonaro e ele é tão incapaz de ocupar esse lugar que ele provoca uma espécie de é uma implosão. Explode para dentro e não surge nada. Então, o centro do sistema político brasileiro foi esvaziado pelo colapso do que Bolsonaro representa. Então, o Lula é a única figura que existe na política brasileira hoje qualificado, capacitado para reocupar esse lugar. E é urgente. Eu não entendo por que as elites brasileiras deixaram ir tão longe esse colapso.
essa desorganização do executivo central num país presidencialista. Se nós tivesse um parlamentarismo, podia até ter um presidente incapaz como é o Bolsonaro. Mas não é, nós somos um país presidencialista, mesmo que o Congresso tenha crescido. E agora cresceu, em grande parte, se apropriando de pedaços do Executivo, porque o Executivo entrou em falência. Marcos, eu tenho uma pergunta aqui do Superchat, queria agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando. A gente sabe que o momento é eles destruíram a economia. E eu vou falar outra coisa, hein, seu Miro? Seu Miro chegou aqui pautando o programa, hein? Assim como o Lula. Queria agradecer a todo mundo que está colaborando aqui, curtindo, compartilhando. E, Gui, você poderia pôr, por favor, a pergunta da Nina na tela, por gentileza? Essa pergunta é para o Marcos. Marcos, o eleitor já está mais consciente sobre a importância de votar no parlamento alinhado com a presidência? Vocês também podem comentar aí, além do Marcos, você, Mirão, e você também, José, para que a gente possa falar sobre essa pergunta feita. Obrigado. Nina, muito obrigado, Nina. Sim, Nina. Já tem tempo que as pesquisas estão mostrando que a consciência da população a respeito da importância do presidente da República ter uma base parlamentar sólida, isso já tem tempo que as pesquisas mostram isso. Quando você pergunta isso em pesquisa, passa de 70% a proporção que diz sim, o presidente precisa ter uma base parlamentar. Isso, naturalmente, tem a ver com tudo que aconteceu nos últimos anos. E agudizado por essa outra forma de falência do bolsonarismo, que é essa entrega do poder executivo para o que tem de pior no Congresso, que é o clientelismo barato, que é a turma do toma lá, da caça. Eu voto com você se você me der algumas coisas, principalmente dinheiro puro e simples. Então, o que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos tornou mais urgente essa mudança. E as pessoas, quando você pergunta a respeito da eleição deste ano, é muito grande a proporção que diz assim, eu vou votar no Lula e quero votar em deputados, não necessariamente do PT, mas deputados que venham a fazer parte de uma base confiável do governo no Congresso. Porque comprar apoio, a gente já viu em que dá. Nisso que está acontecendo agora, que a gente fica assim, prestando atenção em outras coisas, mas enquanto isso, como dizia aquele palhaço, ministro do Meio Ambiente, a boiada passa. Neste caso, enquanto a gente está discutindo determinadas coisas que são importantes, enquanto isso nós estamos vendo a maior desorganização das contas públicas que nós já tivemos. Quando você estava falando a respeito da dificuldade do Lula a partir do dia 1º de janeiro de 2023, assim, é muito pior do que qualquer um de nós imagina. O que ele vai pegar lá naquele Palácio do Planalto é chocante a quantidade de coisa errada que tem que ser urgentemente corrigida. E uma delas é isso, é um relacionamento, sei lá, vamos dizer assim, normal, democrático, com o poder legislativo. E uma das maneiras de fazer isso é havendo bases parlamentares mais sólidas. Essa proposta de criação das federações partidárias é um fôlego para isso, porque se der certo a construção política que está ainda em processo de discussão, é perfeitamente possível
que Lula tenha uma base própria, partidária, digamos assim, dele, não do PT, mas da federação, coordenada, onde o principal partido é o PT, uma federação partidária que pode dar para ele perto de 40% da Câmara, de largada, o que significa uma chance de governar sem varejo, sem ter que negociar cada detalhe com 25 líderes partidários, cada um preocupado com a vantagem que vai levar. Então, é da maior importância, a Nina tem toda a razão, e é bom que a população esteja cada vez mais consciente disso. Ô, Anderson. Pois não. Oi, Anderson. Zé Maria. José Maria, por favor. Então, essa questão que a Nina coloca é de suma importância, porque assim, eu não vejo ainda a população ela muito consciente da importância do voto no legislativo. Ela tem muita convicção no voto do executivo. Então, eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito tanto pelo Lula como dos candidatos majoritários do campo progressista, de provocarem o voto no campo progressista, tá? Porque, veja vocês, o Marco está aí, que tem muito mais propriedade do que eu para falar, mesmo nos melhores momentos de Lula, nas eleições, 2002, 2006 e 2010 também, que ele deixou o governo com aprovação fantástica, eu acho que a gente não conseguiu eleger o campo progressista 200 deputados. Nós não conseguimos. Então, a gente fala hoje do presidente Bolsonaro, mas nós estamos vivenciando aí o pior Congresso Nacional da história. Disparado, na minha visão. É o pior Congresso Nacional que nós estamos vivendo. E que tem ajudado a Bolsonaro a fazer esse estrago que está sendo feito aí. E o Lula, e ele sabe muito bem disso, ele com certeza é o grande cabo eleitoral dessa eleição. Estava vendo agora aqui na internet, quer dizer, a pesquisa que saiu hoje no estado da Bahia, quando não se associa o Jacques Wagner a Lula, o Grampim ganha. O Grampim está na frente. Quando associa-se o Jacques Wagner a Lula, o jogo vira. O Jacques Wagner fica, número cabalístico, 13 pontos na frente do Grampim. Então, isso demonstra o quê? Que o Lula é, de fato, o grande cabo eleitoral. Então, eu penso que é fundamental essa insistência no voto nos parlamentares do campo progressista. Porque, senão, as transformações, as mudanças, os anseios que nós, enquanto classe trabalhadora, nós temos, e que a cada reunião que eu tenho participado com o Lula, cara, a pauta de reivindicações que é colocada para ele é gigantesca. É gigantesca. Agora, para isso, e ele fala muito bem isso, olha, se vocês me derem 257 deputados, a história é outra. A história é outra. Viu, Anderson? O José caiu aqui, mas o Miro vai falar. O Miro, tem uma questão depois que eu quero pôr aqui para você, se você quiser comentar sobre isso também. O José Genuíno veio aqui e falou que também, para além dessa bancada de parlamentares, trazer os grupamentos populares mais próximos dessa vez também, né? Como negros, quilombolas, indígenas, periféricos, enfim, para contribuir, não só receber o benefício, mas estar construindo junto. Mirão, pode continuar. Daí, quando o José voltar... Não, era pegar esse negócio que o Marcos levantou e que o Zé Maria tinha falado. Ele estava falando quando que as forças populares conseguiram maior presença no parlamento. Nem em 2010, que o Lula estava com a bola toda, o PIB brasileiro era um pibão chinês, 7,5%, a popularidade do Lula estava em 86%,
Nem ali. Ali, as forças de esquerda elegeram, quer ver só que maluquice? PT elegeu 86, PSB elegeu 35, PDT elegeu 27, PCdoB elegeu 15 e o PSOL elegeu 3. Somando tudo, dava 166 deputados federais. Isso não segurava o impeachment. Para segurar o impeachment, você tinha que ter 173. Não segurava o impeachment. Se tivesse um movimento... Viu, Zé Maria? Estou concordando exatamente contigo. 2010, você voltou, 2010 foi o melhor ano. Foi o ano do PIBão do 7,5%, o ano do 86% de popularidade do Lula. Sabe quanto que é a esquerda? E a esquerda de forma muito ampla. Elegeu? Falei aqui. PT elegeu 86. PSB, com todas as suas confusões, elegeu 27. Desculpa, 35. PDT elegeu 27, com todas as suas confusões. PCdoB elegeu 15 e PSOL elegeu 3. Isso em 2010. A soma disso dá 166 deputados. Foi a maior bancada que a esquerda já elegeu desde a redemocratização no país. Essa bancada não evitava o impeachment. Não evitava o impeachment. O impeachment precisa de 170 e poucos. Não evitava. Então, esse problema da eleição parlamentar, da eleição legislativa, é uma questão decisiva. Como o Marcos disse, como você disse, Zé Maria. E é isso. Você tem um nível de atraso de consciência muito grande, e eu acho que nós, inclusive, erramos muito nas nossas experiências de governo, porque nós não ajudamos a elevar essa consciência. Ao contrário, nós não politizamos nada. Né? Você tem um nível de consciência um atraso muito grande, a despolitização é geral. Aí pesa muito no legislativo, a coisa mais clientelista, a coisa que está próximo. Não é para menos que o Bolsonaro ele sacaneia no orçamento o INSS, sacaneia a educação, mas emenda parlamentar, não. Deixa emenda parlamentar. Porque isso é a pontezinha, é a ruazinha. E isso dá voto. Isso dá voto. Que o diga o pai do Arthur Lira, que é prefeito de uma cidadezinha em Alagoas. Que o diga. Isso dá muito voto. Né? Porque é o contato direto através do clientelismo de um povo que é muito necessitado, muito necessitado. Né? Então, o atraso de consciência é muito grande. Eu acho, isso que o Marcos falou, um dado positivo dessa eleição, uma coisa que pode ser muito positiva, vamos ver como evolui. Ontem teve uma reunião que deu passos, é essa ideia da federação, porque a federação permite juntar forças que pensam próximo de forma mais permanente. Não é uma coalizão, uma coligação eleitoral só para aquela eleição. É a federação que vai valer verticalmente por 4 anos, o que significa um esforço maior de unidade. Né? E isso pode ter um papel, isso que o Marcos fala, pode ter um papel nessa eleição importantíssimo. Ontem a reunião avançou-se para a constituição de uma assembleia entre PT, PSB, PCdoB e PV. Né? Se já se acertou qual vai ser a proporção de cada partido nessa assembleia para a elaboração de um programa mínimo. E isso permite debater com a sociedade o seguinte, bicho, você não está votando no indivíduo, porque também a eleição no Brasil é muito centrada no indivíduo, não nos partidos. Você está votando num programa, você está votando numa plataforma mais unitária, que não é uma plataforma só para a eleição, é uma plataforma para 4 anos. É uma plataforma verticalizada, onde em todas as eleições vamos estar juntos. Né? Então, ontem se avançou. Isso pode... O Lula parece, apostado muito as fichas nisso, achando que isso pode eleger uma bancada que supere a bancada do impeachment, que supere isso, dá mais tranquilidade para governar, para evitar cenas tipo o que ocorreu com a Dilma. Né? Então, o Lula parece que está apostando muito nessa ideia da federação e tem conversas com outras forças. O PSOL tem feito um esforço de federação com a rede. Minha dúvida é se PSOL com a rede apenas consegue passar a cláusula de barreira de 2% sem coligação. Eu tenho dúvida. Acho que corre um seríssimo risco de não passar a cláusula de barreira.
até porque o PSOL perdeu algumas figuras puxadoras de voto importantíssimas, tipo Freixo, tipo Douglas Belchior em São Paulo, tipo agora perdeu um menino lá, me fugiu o nome. Davi Miranda. Subiu no lugar de Jean Willis. Davi Miranda. Isso, Davi Miranda perdeu. Né? Então eu tenho dúvida se só PSOL e Rede consegue cláusula de barreira. Porque se não conseguir cláusula de barreira, não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário, não tem funcionamento no Congresso, não tem nem participação em CPIs, em comissões, em nada. O que seria uma tristeza para o Brasil você ter o PSOL e a Rede fora. Né? Então vamos ver, mas parece que ontem avançou essa discussão e essa discussão pode ser um diferenciador, né, um fato novo para essa eleição de 2022, nesse sentido do legislativo, para ver se a gente consegue superar 2010. Nós precisamos eleger pelo menos uns 200 parlamentares, uns 200 deputados federais, com muita representação das lutas no Brasil, né? Movimento negro, movimento de mulheres. Né? Nós precisamos ter uma outra formatação do legislativo brasileiro, porque é isso que o Zé Maria diz. A renovação que se deu em 2018 foi a renovação na onda conservadora, na onda fascista. Só elegeu tranqueira. Né? Nós precisamos mudar essa realidade. Meu pitaquinho já respondendo a questão que foi levantada sobre participação dos movimentos. Anderson. Quer finalizar, Zé? Você estava concretizando o pensamento e daí caiu. Não, assim, eu acho que eu já tinha praticamente finalizado e eu, quando retorno e ouço a fala do Altamiro, quer dizer, 166 deputados no melhor momento nosso, é um absurdo, cara. É um absurdo, quer dizer, você pega, eu sou oriundo do movimento sindical, eu acho que a gente não consegue encher as duas mãos com pessoas oriundas do movimento sindical, né? A primeira discussão que a companheirada faz é o seguinte: está usando o sindicato como trampolim, né? Como se isso fosse um crime, né? O empresariado usa de balde. De balde. Então, assim, eu estou com muita expectativa que a gente consiga. Eu estava vendo, eu estava vendo aquele um clipe da eleição de 89, onde vários artistas cantam aquela música Lula lá, né? E aquilo, eu confesso a você que até hoje me emociona, né? Eu estou com muita esperança, muita expectativa que a gente consiga fazer uma campanha que dê muita esperança à população, que a população está cansada de notícia ruim. Ela precisa de alguém que dê esperança para ela, que é isso que ela precisa nesse momento, certo? E para isso a campanha tem que ser leve, a campanha tem que ser bonita, a campanha tem que ser empolgante, a campanha tem que ser uma campanha de massa, de rua, para a gente, de fato, sair com essa musculatura das urnas, não só elegendo os nossos candidatos a nível nacional, o Lula, mas nos governadores do Estado, uma bancada de senadores, de deputados, tanto estaduais como federais, bastante representativa no campo da esquerda, para que as mudanças que nós precisamos, elas sejam realizadas. A gente fazia um debate hoje, Altamiro, o Marcos Coimbra, o Anderson, sobre a questão da precificação no preço dos combustíveis. Né? Fazia num grupo de estudos, né, da Fundação Perseu Abramo, como é que a gente faz para reduzir o preço dos combustíveis? Né? Se nós não tivermos eu diria, essa musculatura, como é que o pessoal da Faria Lima vai responder? Os acionistas que estão lucrando rios de dinheiro com essa, eu tenho dito que é a maior transferência de renda às avessas que o Brasil está assistindo. É o andar de baixo financiando o lucro do andar de cima no quesito dos acionistas da Petrobras. Então, nós vamos ter que, de fato, e estou falando, a reforma trabalhista que o Altamiro levantou aqui, como é que a gente faz essa reversão? Como é que a gente vira o jogo na questão porque a reforma trabalhista,
que não é reforma. Reforma, quando você fala reforma, você imagina algo bom, né? Reformar uma casa, um carro, uma roupa. Isso não é reforma nem aqui, nem na Casa do Chapéu, né? Isso foi uma deforma, quer dizer, além de tudo, você sufocou o financiamento da Previdência. Porque você você não está injetando dinheiro na Previdência, a informalidade cresceu brutalmente. Quando eles divulgam o índice do emprego no país que aumenta, as letras são garrafais. Mas quando você corre para a matéria, você vê lá que aumentou a informalidade, reduziu a renda. Então, esse é o país, é esse país que nós, de fato, todos nós que somos comprometidos com um país mais justo, com oportunidade para todos e todas, a gente vai ter o desafio de mudar a partir de 1º de janeiro de 2023. E uma coisa que assusta muito é que parece que a sana, né, aquela vontade de lucro nunca passa, né? Miro, Coimbra, que já está do jeito que está o país, as pessoas comendo osso, precarizado o serviço, e daí quando você vai ver com os gurus, como o próprio Moro foi falar, da Petrobras, a saída é a privatização. Nossa, gente, porque já está tirando o couro do povo, e daí a saída mágica ainda é a privatização em cima de tudo que está sendo feito. Eu queria falar uma coisa aqui, que uma das pessoas que estão aqui no chat, o nome dela é Fran Martins, falou que vai votar no Douglas Belchior, no Lula. Ela citou uma coisa que eu já ouço há um tempo, né? Porque quando nós estamos ali na base, conversando com as pessoas, essa questão de... Esse debate sobre votar em parlamentares, Miro, parece que aumentou muito na boca das pessoas, como entender que não basta o Lula ser eleito, tem que ter toda uma bancada de esquerda. Né? Eu percebo que as pessoas falam muito isso hoje, isso é ótimo, né? Eu acho que também concordo com o Zé dessa questão de o Lula e os candidatos à esquerda vão ter que pôr debaixo do braço essa pauta também de, gente, votem em mim, mas votem também em todo mundo que é da esquerda que vocês conhecem, escolhe uma pessoa qualificada e vote nela. O Marcos Coimbra, uma pergunta. Esses escândalos que saem pontuais do governo federal, como o ex-assessor do Bolsonaro falando da rachadinha, tem agora o caso do Moro, né, que saiu hoje o Guilherme, você pode fazer a gentileza, Guilherme, de colocar na tela, por favor, de novo, a matéria sobre o recebimento do Moro? Ou que vai... Moro, por favor. Moro recebeu 200 mil por parecer contra a Vale antes de consultoria nos Estados Unidos. Ô Coimbra, uma pergunta. Todo mês tem um escândalo envolvendo as pessoas ligadas ou que estavam ligadas diretamente ao governo federal. Eles impactam de alguma forma nas pesquisas ou eles são muito bem blindados a ponto de não chegar a impactar na pesquisa? Anderson, posso complementar com uma outra pergunta para o Coimbra? A Globo está começando aquela no Globoplay, a de novo reviver aquele episódio do Celso Daniel. Né? E aí, junto com o que o Anderson perguntou, isso pode ter um impacto nas pesquisas? Boa. Olha, eu acho que no caso do Bolsonaro, ele oferece motivos para pessoas com pontos de vista muito diferentes passarem a não gostar dele, a desaprovar o governo, e é óbvio que quando você tem reeleição, a primeira pergunta que é preciso fazer é a respeito da aprovação do governo. Um governo desaprovado, as pessoas não gostam do governo, não gostam das coisas que ele faz, não gostam do modo como ele se comporta, por que você vai querer que ele continue? Essa é uma verdade
sei lá, banal na política do mundo inteiro. Em toda a história americana, dos anos 40 do século passado até hoje, portanto, nós já estamos falando aí de 80 anos, todos os presidentes que estavam bem avaliados, tinham mais de 45% de aprovação, todos ganharam. E todos que tinham menos do que isso perderam. É uma aritmética simples. Se você tem apoio de uma parte muito grande da população, a chance de você permanecer é alta. Se você não tem, a chance de você ter que sair é alta. Bolsonaro, como eu estava dizendo, dá motivos para não ser querido de todos os tipos. Mau presidente, preguiçoso, picareta, só fica protegendo os filhos picareta dele, fica dizendo que vai dar tiro nos outros. Sei lá, qualquer um de nós é capaz de lembrar 100 coisas ruins que esse cara fez e faz. Então, essas suspeitas de bandalheira da família dele, que já está 100% comprovado, é apenas uma parte de um conjunto tão grande de sei lá, coisas ruins que ele traz, que é difícil dizer assim, essa crítica tem este impacto naquele número. Eu não acho que seja isso, não. Ele até conseguiu manter numa parte, sei lá, do eleitorado, cerca de 20%, talvez um pouco menos, a ideia de que ele é péssimo, mas ele não é desonesto. Talvez porque não tenha tido assim, 1/10 da intensidade de crítica que Lula, a esquerda e o PT sofreram durante esses anos, desde a história do Mensalão, que foi em 2010, nós já estamos em 2022. Perdão, o Mensalão foi em 2005. 5, 6. Então, nós já estamos em 2022, tem 17 anos, em que esse assunto, Lula é ladrão, o PT é ladrão, digamos assim, diariamente veiculado na grande imprensa brasileira. Ela perdeu moral, mas ainda é a grande imprensa brasileira. A Globo continua a ser a rede de televisão que é mais assistida no Brasil. Então, é óbvio que esse desgaste de anos criou uma imagem de suspeição em torno de Lula e do PT maior do que o Bolsonaro. Por quê? Porque resolveu-se que ele não podia ser vulnerabilizado na hora em que ele era o adversário do PT. Então, durante a campanha de 2018, esse assunto simplesmente não apareceu. Aliás, tem até assim, parte aí das coisas reveladas com a Vaza Jato. É isso. Avisa antes para o Bolsonaro que vai ter uma coisa, aí ele vai lá, dá um jeito, troca o delegado, troca o diretor da Polícia Federal do Rio, para ver se livra. Ele sempre usou do governo para se blindar, junto com a blindagem que vem das elites, que é uma blindagem maior do que ter um ministro da Fazenda considerado assim, um gênio da economia. O cara é um dos piores economistas que a gente já viu no setor público em todos os tempos. Não tem ideia nenhuma, não sabe fazer nada, não sabe dialogar, um bestalhão total, esse Paulo Guedes, né? E, no entanto, está aí blindado. Então, 20% da população brasileira, não sei se acredita mesmo ou não quer dar a mão à palmatória, não quer reconhecer que errou lá em 2018, continuou errando, e agora vai votar, diz que vai votar nele, sabendo que o cara é um pilantra.
mas vai votar porque, sei lá, acha que o negócio de arma compensa a pilantragem. É um raciocínio que eu não consigo compreender muito bem. Então, acho que esse assunto poderia ter sido muito mais tratado com muito mais seriedade pela imprensa e pelo sistema, pelo Poder Judiciário de uma maneira geral, do que foi. O resultado é que é esse. Fica parecendo, essa é bobaginha lá da Assembleia, uns trocados que pegava lá, que tal aquele outro picareta com pincha do filho do Bolsonaro, que também é apenas um ladrãozinho de salário de funcionário. Mas, enfim, é isso. Acho que esse povo é difícil imaginar em que área que alguma coisa boa eles conseguiram trazer. Pois eu vou ter que sair, sabe? Eu queria agradecer. Sim, a gente já ia... pode começar por ti. Eu ia já pedir... Puxa a fila. Pode falar, Mirão. Não, eu queria fazer 2 perguntinhas para o Marcos, antes dele sair. Pode ser, Marcos? Claro. 2 grandes curiosidades que eu tenho, você como grande conhecedor de pesquisa. Primeira pergunta, bem simplinha. Pelas pesquisas, a terceira via, que alguns estão brincando, estão chamando de acostamento da direita, ainda tem alguma chance? Sim, não. Moro, por exemplo. Moro teve um baita holofote da mídia e parece que não decolou. Tem alguma chance a terceira via ou não? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta também, se tiver base em pesquisa, Marcos, é o seguinte: como que repercutiu, se é que repercutiu, essa sinalização do Lula-Alckmin, o Alckmin de vice? Isso repercute, porque tem muita gente dizendo que isso é muleta, que não acrescenta nenhum voto e que não vai ter... Além disso, se for governo, vai prejudicar o governo. Eu queria saber, as pesquisas apontam alguma coisa? Repercutiu bem, repercutiu mal? O que houve? Então, são essas 2 perguntinhas antes de você sair. Pode ser? Só para saciar minha curiosidade. Então, vou responder rápido. 2 perguntas. E aproveita e pode se despedir, Marcos. Muito obrigado pelo carinho, por ter aceitado vir no programa, viu? Então, eu vou responder rapidinho ao Miro e depois dou um abraço em todos. Miro, acho que a coisa da terceira via, a resposta é sim. Terceira via, assim, é porque o Bolsonaro é um cara tão ruim, tão desmoralizado. Porque é um exemplo, ele precisava ser símbolo da negação da vacina para criança. De onde que alguém tira a ideia de que isso é bom? É bom para a saúde pública? É bom para quê? Você ir assumir a frente da tese, assim, criança não precisa vacinar, morre muito pouco. Para que alguém se desgastar ainda mais? Então, esse cara é capaz dessas coisas todo santo dia. Então, esse eleitor que não gosta do Lula, não gosta do PT, não gosta da esquerda, que não quer dar o braço a torcer com o neoliberalismo, que é a favor da privatização, que é contra a revisão da reforma trabalhista, que é contra a revisão do teto de gastos, não é pouco. Na hora que você chega nesse pacote aí de sentimentos, você chega a 30% da população, fácil, 35%, historicamente sempre foi isso. Então, esse eleitor que hoje você pergunta quem que a senhora vai votar, o senhor vai votar, eu diz, vou votar no Bolsonaro, votei nele, acredito nessas coisas todas que eu acabei de falar aqui, eu voto nele. Só que o cara é ruim demais. É ruim demais. E esse eleitor se incomoda com isso. Eu falo que não, tem pesquisa sobre isso, tem pesquisa qualitativa sobre isso, e mostra o desconforto de uma parte desse eleitorado que hoje diz, vota no Bolsonaro.
mas é um desconforto relevante. Claro que tem bolsonarista idiota, que bota a arma na cintura, usa camisa com Ku Klux Klan, essas coisas. Esses não, esses acho que está tudo bem. Mas tem uma parte mais, sei lá, normal, mais racional, está incomodado. E especialmente mulheres. Porque esse comportamento do Bolsonaro, com tudo que tem a ver com a pandemia, é tão assim, tão oposto ao que uma mãe, uma filha, uma pessoa que tem que cuidar de criança, tem que cuidar de gente mais velha, pais, avós, tios, adoecendo, morrendo, indo para o hospital, e esse palhaço de Bolsonaro falando essas coisas. Então, para essas mulheres de direita, é muito complicado dizer assim, não, eu vou votar no Bolsonaro mesmo, né? Porque eu gosto disso aí. Então, eu sinceramente acho que a posição do Bolsonaro ele está tão desmoralizado que eu acho que é perfeitamente possível. E a última pesquisa presencial, porque essas pesquisas telefônicas, eu simplesmente parei de olhar. Depois que saiu uma hoje, completamente ridículo, com o Bolsonaro acho que foi o Zé Maria que estava falando disso, uma pesquisa ridícula, de Lula com 35, Bolsonaro com 31, sei lá. De onde que os caras tiram isso, doutor? É simplesmente uma agressão ao bom senso, não é nem picaretagem técnica. Não? Pois bem, na hora que você vai chegando na reta final da eleição, as pessoas vão provavelmente eu estava pensando, era no Datafolha, o Datafolha de dezembro dava 21 para o Bolsonaro e 9 para o Moro. Soma 30, é o tal do voto da direita conservadora e tal brasileiro. Se vamos raciocinar assim por hipótese, 1 em cada 4 eleitores do Bolsonaro passa para o Moro, sabe o que acontece? Eles empatam. Porque a diferença entre eles é de 10 pontos, segundo esse dado do Datafolha. 10, metade de 10 é 5. E 5 é 1/4 do eleitorado do Bolsonaro. De onde que pode vir esse quarto? Fundamentalmente de mulheres. Mulheres que hoje dizem Bolsonaro, agora de cada 10 mulheres que dizem Bolsonaro, mais de 5 têm dúvida. E a dúvida delas não é passar por Lula, isso elas não vão votar no Lula. A dúvida delas é o Moro, porque é tão fascista, tão neonazista, tão autoritário quanto o Bolsonaro, só que usa uma linguagem mais empolada, porque fica posando de juiz, porque foi o paladino da luta contra a corrupção. Então, é igualmente autoritário e nazista. É supremacista igualzinho Bolsonaro, na cabeça. Mas a casca é diferente. Ô, Marcos, eu sei que você tem que sair, mas eu tenho que fazer 2 perguntas também. Vamos aproveitar vocês. Mas ainda falta aquela do Alckmin. Isso, eu queria, junto com essa do Alckmin, eu queria que você respondesse só uma, na verdade, 2, é uma. Eu queria que você falasse, o Auxílio Brasil, ele impactou alguma coisa, pode ser só sim ou não, na pesquisa? Porque foi o grande esforço do governo federal também para acabar com o Bolsa Família e trazer essa solução que eles criaram. Deixa eu responder essa do Anderson, porque ela tem mais a ver com o que a gente estava falando antes. O Auxílio Brasil, ninguém sabe exatamente o efeito que no auge, que foi no período, foi em 2020, quando rolou um dinheiro inacreditável para esse conjunto de programas, nós tínhamos pesquisas muito ruins. Só se fazia pesquisa por telefone, então nós não sabíamos o que o povo estava pensando. Mas vamos tomar
como referência essas pesquisas telefônicas, apesar das limitações, e o que elas mostraram foi isso. O Bolsonaro parou de cair e deu até uma melhoradinha. Muito pequeno. O melhor resultado para ele foi 5 pontos de melhora no Datafolha. E quando a gente comparava 500 bilhões de reais gastos com 5%, era a compra de apoio mais cara da história do mundo. Um governo gastar 500 bilhões, que dá 100 bilhões de dólares, e ter uma melhora tão pequena. É porque o cara era ruim mesmo. Porque se fosse um presidente assim, sei lá, gostável, gasta 500 bilhões de reais num ano, que é provável que ele crescesse 20 pontos. Ia dizer assim, pô, esse cara realmente é bom pra caramba. Mas o Bolsonaro é tão ruim que, mesmo com isso, na melhor das hipóteses, ele teria crescido 5 pontos e logo perdeu. Então não foi nenhuma coisa que tivesse mudado a imagem dele para melhor. E agora, ao longo deste ano, há um novo, de 2022, há um novo programa de melhora um novo Auxílio Brasil, é mais modesto, mas o que a gente está vendo nas pesquisas feitas em 2021 e agora no início do ano é que a queda se mantém. Ele continua a perder respeitabilidade, imagem de competência na gestão. Ele continua ladeira abaixo. É por isso que eu estava dizendo lá atrás que eu acho que a chance de que uma parte do eleitorado de direita desista de Bolsonaro. E o Moro é outra porcaria, mas é uma porcaria que ainda pode dizer que vamos tentar. Porque com Bolsonaro, eu não acho que exista mais ninguém no Brasil que diz assim, não, no segundo governo vai ser melhor. Porque o que você pode esperar de alguém que ficou 4 anos no governo e fez o que esse cara fez? Então, a segunda pergunta de Alckmin... Sobre o Alckmin e Lula. A segunda pergunta sua de Alckmin, por enquanto, não dá para responder. As pesquisas feitas com relação a perguntando diretamente foram inconclusivas, como normalmente são. Esse é o tipo do assunto que o eleitor diz, isso não é problema meu, isso é um problema do candidato. Ele que resolve quem quer vice, quem quer companheiro de chapa. Eu não sei. Eu acho que a consequência final nos números é nenhuma. Então, não trouxe nenhuma perda, nenhum ganho até o momento. Eu entendo que a razão dessa movimentação não é eleitoral, é política. E não custa lembrar que nas 8 eleições que o PT disputou, desde 89, 4 vezes os companheiros de chapa do Lula vieram da esquerda. Bisol, Mercadante, Brizola e Manuela. Todos partidos importantes da esquerda ofereceram um companheiro de chapa para o candidato a presidente do PT. Nessas 4 eleições, o PT foi derrotado. Em outras 4 eleições, os candidatos majoritários do PT tiveram companheiros de chapa vindos da centro-direita. Zé Alencar, em 2002, Zé Alencar, em 2006, Michel Temer, em 2010, Temer, em 2014. Essas 4 eleições, com companheiros de chapa de centro-direita, o PT ganhou. E Lula gosta de jogar na chance maior. Então, se perdeu 4 vezes de um jeito e ganhou 4 vezes do outro, como é que você acha que ele vai se comportar?
Então, uma boa forma de pensar. O que eu acho é que o Lula, com esse gesto, ele mudou essa conversa fiada de Folha de São Paulo, Estadão, esses negócios de radicalismos de sinal iguais, mas de sinal trocado. Um é radical de direita, o outro é radical de esquerda. No dia que o Lula começou essa conversa de álcool, simplesmente me inchou esse papo do radical de esquerda que, sei lá, Nicarágua, Quimer Vermelho, que nessas horas a direita brasileira é capaz de fazer um catálogo de todas as experiências que deram errado em países governados por, sei lá, presidentes eleitos ou ditadores inspirados na esquerda. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um movimento político, tem a ver com essa... Tem a ver com o que ele é. Lula, a vida inteira, foi uma pessoa assim. E aprendeu a reconhecer que a imagem que ele tem vem dele ser uma pessoa capaz de convidar o Alckmin. É por isso que as pessoas acham que ele é um cara com a cara do Brasil. Porque ele tem essa possibilidade, ele dá às pessoas essa possibilidade de pensar a política de forma, sei lá, menos conflituosa, menos de oposições mais radicalizadas. Isso é o jeito dele. Não sei se vai ser a Alckmin, tem um conjunto de coisas que você certamente conhece tão bem ou mais que eu, mas eu acho que isso provavelmente, se não fosse o Alckmin, muito provavelmente ele estaria procurando um companheiro de chapa com um perfil de centro-direita. Que é isso que ele acha que tem a ver com a cara do povo brasileiro. Muito bom. É isso, Miro. Respondido, senhor Miro? Obrigado a vocês. Obrigado, Anderson. Obrigado, Zé. A gente é que agradece. Foi muito bom estar com vocês. O Zé, obrigado. Zé, agradeço a sua presença. Eu não sou nenhum Coimbra, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu estava pensando aqui. Você falou sobre os jovens, o interesse dos jovens, né, na política. Pensa bem, Zé, você com 16, 17 anos, não podendo sair de casa, é só uma elacubração, tá? Porque o presidente que está lá, que deveria cuidar que a pandemia fosse amenizada, fica falando que é gripezinha, não tem vacina, daí depois descobre que o grupo dele queria $1 por vacina. Imagina a cabeça desse jovem que está no auge de querer estar na rua, saindo, fazendo um monte de coisa. Eu acho que isso é um papo muito legal para fora também discutir aqui, mas acho que tem um pouco disso também, né? Dessa ânsia de falar, a gente está aqui preso, porque esse presidente, às vezes, eu sempre pergunto isso aqui, Zé, o que é pior, a pandemia ou o Bolsonaro? Então pode ter um pouco aí disso, desse caminho, além do interesse natural, né? A juventude é o novo, né? Zé, muito, muito obrigado por você ter vindo participar desse papo. O Miro já saiu aqui, o Miro The Flash, obrigado por ter vindo. E Zé, pode deixar suas considerações finais, querido. Não, então, agradecer mais uma vez aí a Fórum, você pelo convite, participar de um debate tão, eu diria, enriquecedor aí com o Marcos Coimbra, com o Miro, né, que é uma figura fantástica, e dizer que são debates desse tipo, né, que a gente vai, eu diria que buscando conscientizar a população, como nós falamos aqui, da importância do voto no legislativo, da importância de você estar convencendo aquelas pessoas que estão ao seu lado, que o país precisa ter um novo rumo, e é dessa forma que a gente, não tem dúvida, vai construir, vai pavimentar esse caminho para a vitória, eu diria que do povo brasileiro em 2022.
Grande abraço, meu amigo, e estamos juntos aí. Precisando é só dar um toque aí. Obrigado. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse programa, ao Guilherme que esteve aqui no estúdio, aqui no backstage. E eu quero agradecer a todo mundo que curtiu, compartilhou, ajudou em superchat. Essa live vai ficar aqui à disposição. Quem puder, colabore, né? A gente tem o nosso Pix aqui da revista Fórum, para quem puder colaborar. É a única forma de rentabilidade que nós temos, que serve para manter essa estrutura, para trazer esse pessoal maravilhoso, para ajudar-nos a compreender e construir esse novo Brasil que precisamos. Eu quero deixar aqui, nesse final de programa, um beijo enorme para Maria Fro. O programa vai voltar às mãos dela. Espero que ela tenha gostado desse período aqui. Eu fiz com muito carinho, muito amor, como eu faço meu programa de domingo às 11h30, que domingo tem programa também, 11h30, 13h, domingo na Fórum. Estarei lá. E quinta que vem, Maria Fro, a nossa querida, vai voltar aqui a comandar o Fórum Sindical. Beijo na Maria Fro, no Rovai e na Dri também, que está passando uma situação um pouco difícil nesse momento, e vai dar tudo certo. Obrigado a todo mundo, até domingo.